Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Feriado no Brasil, feriado nos Estados Unidos, bolsas fechadas, menor liquidez. Mas isso não impede que a gente analise o mercado e se planeje, pois a semana ela promete e nos encaminhará para o fechamento do mês de fevereiro. Você sabe que eu sou um investidor de longo prazo, eu faço compras visando o longo prazo. E eu fiz compras recentemente neste movimento de baixa, mas eu quero te chamar a atenção para algumas oportunidades que podem aparecer no curto prazo. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro, antes, mais uma vez eu peço, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizermos de novo e deixa aquele like, ajuda muito o canal a crescer. Pois bem, o Bitcoin fechou a última semana ontem. Vimos uma rejeição do ponto de controle do VPVR. Veja que nós rasgamos esta faixa, rejeitamos. Semana passada, a gente foi buscar justamente este ponto de controle de maior volume por preço e a gente começa a semana de forma tímida, porque hoje é feriado no mundo praticamente inteiro. Mas a partir de amanhã a gente vai olhar para um cenário de definição. Por quê? Porque o Bitcoin, sim, rejeitou algumas faixas importantes e para que a gente tenha o pivô de alta, a gente precisa vencer a primeira faixa de Fibonacci, $74.500, que também é o ponto de suporte do último fundo ascendente mensal. Ponto importantíssimo. Então, para que a gente tenha acelerações e busque faixas superiores, a gente precisa vencer essa área. Só que, se a gente tiver qualquer movimentação de baixa, principalmente que nos aproxime do ponto de controle, vamos mostrar novamente, ponto de controle de maior volume, existe a possibilidade, para quem quer correr maiores riscos, de um posicionamento, uma exposição próxima à faixa de $65.000. Eu também tenho uma operação muito próximo dos $60.000, que já está protegida. Mas quem tem um perfil de risco um pouco maior, pode considerar este ponto para posicionamento, quiçá posicionamento alavancado. Então nós temos o cenário de investimento e o cenário de trade para aquele que tem o perfil de risco para este tipo de operação. Então fique atento com a faixa de $65.000. O risco, uma operação como essa, está na casa de 8,5%, desconsiderando qualquer tipo de alavancagem. Passando para outro ativo, Ethereum, o mais importante ativo da categoria de altcoins. Ethereum mergulhou, fez um movimento muito brutal, atingiu a linha de tendência de alta histórica e, caso a gente se aproxime desta área, sim, abre-se espaço para ótimas oportunidades, seja de investimento ou de trade. Mas para aquele que está de olho em um movimento de alta e buscando uma segurança um pouco maior, rompimentos desta faixa, a faixa de $2.100, podem abrir espaço para quem quer se expor e considera que sim, o mercado tem maior probabilidade de buscar faixas superiores. Uma operação como essa é um pouco diferente da operação como esta. Por quê? Porque nós estaríamos neste ponto de olho em uma oportunidade, em um risco, baixa. Neste caso, a gente estaria de olho em uma oportunidade depois de recuperarmos a faixa de suporte, que agora está servindo como resistência, e testar este ponto mais uma vez como suporte. Veja, são cenários diferentes, perfis diferentes. É óbvio que nesse tipo de operação o seu risco ele tende a ser maior na questão de stop. Por quê?
porque você se posiciona pós recuperação de uma faixa de maior segurança. Sim, mesmo que este cenário seja um cenário de maior segurança, o stop tem que ser um pouco maior. Então, o risco e retorno tem que ser ajustado. Um é perfil de compra em estresse, outro é perfil de compra em topo e fundo ascendente, pós rompimento. Então nós temos aqui em Ethereum, acima da faixa de 250, uma área oportuna. Não, eu tenho um perfil mais agressivo, eu gosto de comprar quando todo mundo está morrendo de medo. Neste caso, qualquer área próxima a $1.800 abre espaço. Da mesma forma, abre espaço para compras, como a gente falou também na semana passada. Adendo importante, esse não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu trago alertas com base em risco e retorno. E são alertas também com base em estudos, em análise histórica, em probabilidade, estudo de probabilidade. Faz a sua própria análise, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Passando de Ethereum, vamos para Solana. Lembra que a gente falou bastante de Solana neste range, 120, 115 dólares? Perdendo este ponto, a gente quebra uma estrutura lateral e pode sim abrir espaço para o ombro, cabeça e ombro. E é isso que eu estou enxergando. O mercado tem o potencial de buscar a faixa alvo deste ombro, cabeça, ombro. Deixa eu puxar aqui. Vamos lá. A gente teve o rompimento. Na minha humilde opinião, 46 a 50 dólares é o alvo para Solana. Quer dizer que Solana caminhará para este ponto? Não, não quer dizer. Mas esse é apenas o alvo do rompimento deste padrão. E tem um ponto. Solana, caso venha nesta área, abrirá espaço para shortar, para hedge de proteção. Então veja, eu vejo Solana com long oportunidades de compra ou aqui ou acima de 125, rompimento 125, reteste como um suporte, maravilha. Caso a gente veja este movimento, o cenário muda totalmente. Se a gente busca esse ponto e não tem força para rompimento, este ponto abre espaço para shortar. Foi o que eu falei várias semanas atrás. Então, fique alerta. Solana tem uma estrutura um pouco diferente de Ethereum e bem diferente do Bitcoin. Então, monitore com muita atenção, pois, embora seja um projeto gigantesco, o price action não está tão interessante. E isso este movimento casaria com o alvo do rompimento do ombro, cabeça e ombro. Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora de tomar decisões. Então você pode, inclusive, se posicionar a favor de uma tendência macro em um cenário e ainda assim fazer posições de hedge de proteção. Serviria como uma gordura de caixa caso o mercado caísse. Então é um tipo de posicionamento um pouco mais avançado, mas que pode acabar fazendo bastante sentido se você souber montar as peças do quebra-cabeça. Então fique atento com Solana, pois este movimento pode ser apenas uma armadilha para que ela busque o alvo do ombro, cabeça a ombro. Só voltarei a ficar bullish com Solana se Solana recuperar 125 dólares. Então, Solana, Avax são ativos que quebraram estruturas muito importantes e agora eu só olho para shortar, perfeito? Mas esse, mais uma vez, não é uma indicação para você fazer isso. Shortar, fazer long, casando isso com investimentos, casar essas ações com investimentos, é algo muito de cada um. Tem que estar de acordo com a sua tese, o seu plano, tem que estar de acordo com o seu perfil. Tem que tomar muito cuidado. A gente faz questão de analisar essa especificidade, olha que palavra bonita,
a gente faz questão de analisar o portfólio e o perfil de cada integrante do Premium, por exemplo, para que as operações e os investimentos casem com rotina, com objetivo, com momento de vida. Isso é importante, você deve avaliar. Perfeito? Então, Solana, vamos ficar de olho no mesmo para uma eventual hedge de proteção. Seguindo para metais, temos o ouro, prata e platina. E eu quero te trazer uma leitura bem específica. O ouro, ele trabalhou em aceleração, desaceleração, ou seja, alta, crash, topo descendente, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente, e está flertando com o rompimento de uma linha de tendência de alta no gráfico de 4 horas. Se nós tivermos a perda desta área, de 4.970, nós teremos um pivôzinho de baixa pós-rejeição e rompimento desta linha de tendência de alta, que pode abrir espaço para quedas mais agressivas. Por que eu estou chamando a atenção para este padrão? Porque a gente viu esse mesmo padrão de rompimento acontecer em platina. Platina é um ativo que eu venho operando, operei na semana passada e trouxe um ótimo resultado. Veja, linha de tendência de alta, rompida, a gente caiu, retestou, rejeitou e a gente teve uma confirmação. Inclusive, essa é uma operação que eu sigo junto aos integrantes dos meus times fechados. Então, este tipo de padrão de linha de tendência de alta com rompimento para baixo e quebra de estrutura abre espaço para, quem sabe, oportunidades para aqueles que, obviamente, têm o perfil de risco. Eu mesmo tenho uma posição em ouro, tenho uma posição contínua em platina e uma posição em prata. Fez o mesmo padrão de movimento. Linha de tendência de alta, rompida, estrutura lateral, reteste, quebrou a estrutura, crash. E agora o mercado segue em seu movimento de potencial busca por faixas inferiores. Outro trade que eu também tenho aberto junto aos nossos integrantes. Então, fica de olho neste tipo de padrão, porque é um padrão bem interessante e pode abrir espaço para mais quedas caso o ouro perca essa faixa de 4.970. Então nós temos cenários para Bitcoin, cenários para Ethereum, cenários para Solana, cenários para ouro, prata, platina e muitos outros ativos. E se você quer aproveitar todas essas oportunidades que aparecem, basta você participar do nosso time Premium, time Desafio. Para mais informações, clica no primeiro link da descrição. O chat com o nosso time será aberto. Basta você enviar um oi e o time te encaminhará todas as informações para você participar. O integrante que entrou no último sábado pagou o investimento com apenas 2 operações. Isso é, sim, visão para investimento em si mesmo, com as oportunidades que aparecem dia após dia. Eu aguardo o seu contato e, se não for o seu momento, não tem problema nenhum. Clica no segundo link da descrição e participe da nossa comunidade geral do Telegram. Tem insights, análises, atualizações e muito mais para você de forma gratuita. Segundo link da descrição. Vamos acompanhar o mercado, vamos monitorar o Bitcoin. Eu trarei atualizações lá no nosso grupo geral ainda hoje e vamos nos manter vigilantes. É feriado no Brasil, é feriado nos Estados Unidos, mas a semana está apenas começando e ela promete bastante. Eu volto a qualquer momento com atualizações e desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.